Boa noite, pessoal. Bora lá. Esperando só os primeiros entrarem, não é? 20 horas, como a gente combinou. Só um aviso, provavelmente você já deve estar vendo isso. Essa live ela vai ficar gravada no meu Stories por 24 horas, tá ok? Então, não se preocupe em ter perdido alguma coisa. Vai ser um pouco rápido, porque a gente tem bastante coisa para falar e eu não quero preencher muito do tempo de vocês, mas depois a live ela vai ficar disponível lá no meu Stories, então se perdeu alguma coisa, volta, anota, tá ok? Bem tranquilo. Então, antes da gente começar, pessoal, só algumas informações gerais. Até sábado a gente vai ficar com uma programação de execução penal, tá certo? Domingo agora o concurso para os agentes penitenciários da Sejuc. Eu desejo inclusive muita boa sorte para quem for participar, né? Sabe como é que a gente precisa de bons agentes. O sistema penitenciário hoje está carente, né, de material humano. E a gente vai ter uma programação um pouquinho mais diversificada, né? Eu optei por, nesse primeiro momento, esse grande intensivão. Mas aí depois a gente vai tratar de direito penal, processo penal, direito constitucional, não é? E um pouquinho aí de explicando o juridiquês, uma coisa que quem é meu aluno sabe, que eu me irrito um pouquinho com esse excesso de linguagem muito burilada que nós temos às vezes, e é interessante a gente explicar um pouquinho desses conceitos. Mas bora lá para a execução penal, que eu acho que é o foco de vocês, não é? Alguns pontos do edital que a gente precisa trabalhar essa noite. O edital trabalha com alguns pontos que a gente pode relacionar. Ele fala dos regimes prisionais, ele fala um pouquinho da disciplina. Então, bora aproveitar para falar dos regimes, envolvendo a progressão do regime, falar de regressão e falar também da disciplina, né, que envolve faltas disciplinares graves e RDD, que é o chamado regime disciplinar diferenciado. Tá, ok? Primeira coisa, é importante a gente lembrar que o nosso sistema prisional ele é progressivo. Ele é diferente daqueles sistemas antigos, né, da origem dos presídios, um burniano e um pensilvânico, em que você ficava integralmente fechado 10, 20, 30 anos e depois era devolvido à sociedade, né, o que não era ali muito bom, não havia essa reintegração. O nosso sistema ele é progressivo. Você pode começar no fechado, mas também pode começar no semiaberto ou no aberto. A gente vai verificar isso, né, como acontece, e vai progredindo, sempre por um critério objetivo, que é o cumprimento de uma fração da pena, e um critério subjetivo, que diz respeito ao mérito, ao comportamento do apenado. Então, primeiro, como é que se dá a questão dos regimes? Nós temos o regime fechado, é aquele que ele é cumprido integralmente lá dentro do estabelecimento prisional de segurança média ou segurança máxima. Por exemplo, o Alcaçuz, em tese, seria um estabelecimento prisional de segurança máxima. Pela lei, né, na prática não vem a ser isso, o apenado ficaria em isolamento noturno, em uma cela individual de 6x6, uma cela arejada, com insolação e tudo mais. Durante o dia haveria aí o trabalho e raramente ele poderia sair. Até a gente vai tratar em alguns vídeos durante a semana a possibilidade das permissões de saída e do trabalho externo, mas basicamente, né, ele ficaria dentro do sistema prisional. Quem é que começa no regime fechado? É aquele que tem pena de reclusão. Você não começa no regime fechado com pena de detenção. Pena de reclusão acima de 8 anos, tá certo? Pena de reclusão superior a 8 anos, você vai começar no regime fechado. Já o regime semiaberto é aquele em que o apenado ficaria numa colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, né? A gente praticamente não tem isso também muito na prática. Durante o dia, ele estaria ou em serviço de trabalho interno, ou ele sairia pela lei. Apenas quando ele comprovasse um curso, né? Um curso pode ser de ensino médio, ensino fundamental, profissionalizante, ou comprovasse trabalho externo.
Tá? Em tese, ele não deveria sair sem essa comprovação, pelo menos o que está na lei. Na prática, a gente sabe que não é bem assim que acontece. Quem começa no regime semiaberto? Bora lá. É aquele indivíduo que tem pena de reclusão e agora ou de detenção ser superior a 4 anos. Se for superior a 4 até igual a 8, se for de detenção superior a 4, né, não tem limite porque pena de detenção não tem regime fechado inicial. Tá, ok? E o regime aberto é aquele que o indivíduo durante o dia estaria trabalhando ou em cursos ou em atividades que a gente entende que são atividades ressocializadoras. Por exemplo, atividade esportiva, atividade educacional, cultural. E durante a noite, dias de folga, finais de semana e feriados, ele iria para a casa de albergado. Detalhe, temos casa de albergado? Praticamente não pelo país inteiro. Daí o STJ entende que na falta de casa de albergado, o indivíduo ele vai ser submetido à prisão albergue domiciliar. Ele não vai ser mantido no presídio, ele vai para a prisão albergue domiciliar. Agora, estão perguntando aqui, né? O Washington perguntou se os apenados podem fazer curso EAD. Teve um vídeo atrás que eu comentei sobre a assistência educacional do preso. Hoje a lei estabelece, né, a LEP, com recentes alterações, que é obrigatório o fornecimento de ensino fundamental e de ensino médio, seja o ensino médio generalizante ou ensino médio profissionalizante. Então seria obrigatório pelo Estado fornecer isso, ou presencialmente ou através de EAD. Tá, okay? Então ele poderia sim ter aí o EAD, o curso à distância, né, ensino à distância para o apenado no regime fechado, no regime semiaberto ou até no aberto lá na casa do albergado. Lembrando que casa do albergado é alguma coisa que existe em lei, não existe na prática. Pessoal, além disso, né, além dessa tabelinha, regime aberto, como eu falei, é aquele abaixo de 4 anos de reclusão ou detenção. Então essa tabelinha que eu trouxe, que está no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, há ainda algumas considerações que a gente tem que ter para entender a fixação desse regime inicial. Quem que já tem uma condenação transitada julgado anterior, o cara tinha cometido roubo, foi condenado com trânsito em julgado e agora ele tem uma nova condenação, sendo reincidente, ele pode ficar no regime mais grave, por exemplo. A pena direito a ele ficar no aberto, uma pena de reclusão abaixo de 4, ou daria direito a ele ficar no semiaberto, uma pena de 4 até abaixo de 8. Só que aí, como ele é reincidente, ele pode acabar ficando no mais grave como um fechado, tá ok? Além disso, também vai deixar ele no regime mais grave eventuais circunstâncias judiciais negativas, tá ok? Então, como por exemplo, aquelas circunstâncias do artigo 59. Ele tinha uma má personalidade que foi avaliada pelo juiz, uma má conduta social, né, a culpabilidade também, aquelas circunstâncias ali do artigo 59. Então veja que não há uma obrigatoriedade de ficar no regime fechado logo de início. Tá, okay? A gente tem que verificar isso. A depender da gravidade, a gravidade do crime, né, que a pena ela acaba revelando, pode ser que a pessoa comece no semiaberto, pode ser que a pessoa comece no aberto. Tá, ok? Cada regime aí com sua particularidade. Tá? Então, algumas considerações bem gerais sobre regime. O Washington está perguntando, ele perguntou, né, sobre ensino EAD superior. Bora lá. A LEP ela não determina uma obrigação do Estado em fornecer ensino superior, só em fornecer ensino fundamental ou médio, tá certo? Então pode ser que o ente da federação, que é o Estado, ou então a União, se for um presídio federal, queira fornecer ensino superior, mas não é uma obrigação. E aí, se ele já não cumpre a obrigação, imagine cumprir uma coisa fora, né? Uma coisa extra. Mas pode ser que eles queiram fornecer. Porque, independente do regime fechado, semiaberto, por exemplo, né, que eles ficam no estabelecimento prisional, o presídio para o fechado e a colônia agrícola e industrial similar para o semiaberto,
para estudar, seria bom para a ressocialização dele, lembrando que a pena tem entre as suas finalidades, não é, esse caráter ressocializador. Pessoal, uma vez passada essa questão da fixação do regime, nós, como eu falei, é progressivo. A pessoa, vamos imaginar que eu tenho uma pena de 10 anos de reclusão, comecei no fechado. Eu vou poder progredir para o semiaberto e depois poder progredir para o aberto. Cuidado, não há progressão por salto. Eu progrido do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, porque cada regime é um pouco menos de rigidez na segurança e um pouco mais de liberdade e de colocação na sociedade. Então, por isso que tem que ser feito, né, paulatinamente, ser feito aí aos poucos. Para eu progredir, então, imagina ali que eu tenho uma pena 10, 12 anos, eu tenho que cumprir primeiro o requisito objetivo. Que requisito objetivo é esse? É a fração da pena. E aí, cuidado. Se o apenado ele foi condenado por um crime comum é aquele que não é nem hediondo, não está na lista dos crimes hediondos e nem é equiparado, né, ou seja, não é tráfico de drogas, nem tortura, nem terrorismo, se é crime comum, ele precisa cumprir, um sexto da pena para progredir. Então, ele vai ter uma guia de execução penal que vai ser expedida. Essa guia ela vai ter essa previsão de um sexto da pena por crime comum. Sendo crime crime hediondo, então hediondos como estupro, homicídio qualificado, extorsão de sequestro, e sendo equiparado, é um pouco diferente a história. Por quê? Anteriormente, a lei de crimes hediondos, e isso foi mais ou menos até ali março de 2007, ela não previa possibilidade de regime para esses crimes. Eles deveriam ser cumpridos integralmente em regime fechado. E aí o STF entendeu que isso era inconstitucional, porque feria o princípio da individualização da pena. Eu estava tratando de maneira igual todos os apenados, seja aquele apenado que se comportou, que tinha mérito, que trabalhou, etc. E aquele apenado que era um nó cego, né? Aquele apenado que praticava faltas disciplinares graves, que não cumpriu seus deveres, como impostos lá na LEP. E aí houve um julgamento, isso que levou inclusive a edição da súmula vinculante número 26 do STF, que disse, não, peraí, você foi condenado por crime hediondo equiparado, mas você vai ter o direito de progredir de regime. É inconstitucional essa determinação da proibição de progressão. E aí como é que a gente vai progredir? Não tinha uma fração específica para crime hediondo equiparado. E aí o STF aplicava analogicamente a fração de crimes comuns. E durante a época em que a gente tinha essa redação da lei de crimes hediondos, crime hediondo equiparado progredia com um sexto da pena. Em março de 2007, a lei de crimes hediondos foi alterada, prevendo agora que a progressão será com o cumprimento de 2/5 da pena, se você for 3/5 da pena, se você for reincidente. Então a gente ficou com a seguinte situação: crime hediondo ou equiparado depende. Se foi cometido antes de março de 2007, antes da edição da lei 11.464, vai haver progressão com um sexto, cumprimento de um sexto da pena, mesmo requisito objetivo do crime comum. Se for posterior a isso, 2/5 para o primário, 3/5 para o reincidente. Além desse requisito objetivo, a gente cobra também o cumprimento de um requisito subjetivo. Qual seria? Mérito, o bom comportamento do apenado. Esse bom comportamento ele vai ser comprovado por uma certidão, que vai ser emitida pelo diretor do estabelecimento prisional. Anteriormente, a gente tinha na LEP, a Lei de Execução Penal, a exigência de que o apenado, para progredir, passaria obrigatoriamente pela Comissão Técnica de Classificação. Seria feito um exame criminológico. Essa mesma técnica, CTC, que faz a classificação dos presos segundo a lei no início da execução penal, que faz o exame criminológico, faria um exame criminológico para a progressão.
Problema: o Estado não tinha pessoal suficiente e isso estava atrasando demais as progressões, estava havendo um prejuízo ao apenado. E a LEP foi alterada, bastando agora apenas, no lugar do exame criminológico, bastando apenas a declaração do diretor do estabelecimento prisional. O que é muito criticado, porque às vezes você tem um presídio com, sei lá, 1.200, 1.500 pessoas, né, 1.500 apenados. Você tem um diretor com 4, 5, 6 agentes. Não tem como ter a vigilância, né, sobre todos os apenados para você poder dizer quem tem bom comportamento ou quem não tem. Então, na prática, muitas vezes, o diretor do estabelecimento prisional ele vai lá no arquivo do apenado, vê se nos últimos 6 meses ele não praticou nenhuma falha. Se ele não praticou, aí ele vai dizer que é bom comportamento. É uma coisa um pouco falha, a gente não analisa direito o mérito. E cuidado, pessoal, que isso cai, aliás não cai, isso despenca muitas vezes, né, em concurso. Não é mais obrigatório o exame criminológico, mas ele não é proibido. Pode ser determinado o exame criminológico. Tem uma súmula do STJ, que é 439, que determina que, se o juiz achar necessário, por exemplo, de crime, pela existência de muitas faltas disciplinares médias, graves, o juiz ele pode, numa decisão fundamentada, tá? A decisão tem que ser fundamentada, inclusive cumprindo a determinação constitucional lá no artigo 93 da Constituição, o juiz pode determinar a realização do exame criminológico, tá certo? Então fica assim, o cumprimento de uma fração da pena e o comportamento, né, um bom comportamento que vai ser apresentado através de uma certidão do diretor do estabelecimento prisional, mas pode também ser trazido aí pelo exame criminológico quando necessário. Só antes da gente continuar rapidinho aqui, se no caso de residência de crime comum, a fração para progressão é a mesma. Ítalo, a LEP ela não traz nenhuma divisão entre o reincidente e o primário quando o crime é comum, tá ok? Essa divisão existe para a concessão de livramento condicional, que é um benefício, inclusive, que a gente vai trabalhar numa live lá para o final da semana, lá para quinta-feira, sexta-feira, eu estou fazendo uma live com sursis e com livramento. Então, no caso de livramento, existe distinção entre o primário e o reincidente em crime comum. No caso de progressão de regime, não existe essa distinção. Então, você sendo primário ou sendo reincidente, se o crime foi comum, você progride com 1/6 da pena. Essa distinção na progressão só existe para crimes hediondos ou equiparados pós março de 2007. Aí sim, eu tenho 2/5 para o primário, 3/5 para o reincidente. Tá certo? Então, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Não existe, é uma falha da LEP, né? Poderia ter melhorado aí a individualização, ter feito essa distinção. Existe uma grande discussão doutrinária quanto a isso, tá ok? Mas não é feita essa distinção. Continuando, pessoal, progressão de regime a gente já viu. É interessante que a gente veja que também há regressão, né? Um tópico que tanto está ligado aos regimes prisionais quanto está ligado à disciplina. Tanto há progressão, fechado, semiaberto, aberto, quanto pode haver regressão. Um exemplo de regressão, né, a gente vai ver lá no artigo 118 quais são as causas. Um exemplo de regressão é, por exemplo, o cometimento do novo crime. A pessoa estava no aberto, cometeu novo crime, para o aberto ou para o fechado. Cuidado, a progressão de regime não admite saltos, né? Não existe a progressão per saltum, do latim, mas a regressão pode ser por salto. Então, se a progressão deve ser paulatina, a regressão pode ser, por exemplo, direto do aberto para o fechado. É claro que o juiz, ao determinar a regressão, ele deve verificar se há necessidade realmente de voltar do aberto para o fechado. Isso tem a ver com, inclusive, o que a LEP determina lá no artigo 57, em
Em relação às ações disciplinares, a gente pode aplicar isso também para regressão, de regime. Quando há uma falta, e aí o diretor do estabelecimento vai aplicar uma sanção disciplinar, ele deve verificar uma proporcionalidade. O artigo 57 da LEP diz que ele vai levar em conta natureza da infração, motivos, circunstâncias, consequências do fato e também como é a pessoa do faltoso. Como é, se ele pratica muitas faltas, se ele trabalha, se não, e o tempo que tem aí de prisão. Então ele vai examinar tudo isso para uma proporcionalidade para as sanções disciplinares que ele pode determinar. E a influência dizem que o juiz deve examinar a mesma proporcionalidade para decidir se a regressão vai ser uma regressão mais grave, por exemplo, do aberto para o fechado ou só do aberto para o semiaberto. O Salatiel está perguntando aqui se o cometimento de faltas disciplinares não graves pode ocasionar regressão. A gente... Peraí, eu acho que voltou. Deu um negóciozinho aqui no Wi-Fi. Então, Salatiel, quanto à falta não grave, a gente chega já, tá ok? Eu só vou seguir aqui a ordem e aí, por último, eu vou chegar em faltas graves, que é um pouco mais extenso, tá ok? Regressão de regime. Ela pode acontecer basicamente em 4 situações. Primeira situação é a seguinte. Eu tinha uma pena, vamos imaginar uma pena ali de 6 anos de reclusão. 6 anos eu estaria no regime semiaberto. Por exemplo, a pena mínima de estupro é de 6 anos, eu estaria no regime semiaberto. Cumpri eu já ia dizer 1/6, estupro 2/5, né, que é hediondo. Então, cumpro 2/5, progrido para o aberto. Só que aí surge uma condenação por um crime anterior, uma condenação de 10 anos. E essa condenação, ela vai se somar com a pena que eu estou cumprindo. Eu estou cumprindo uma pena de 6, vou somar isso a uma pena de 10. Nós temos a chamada unificação de penas. Você vai cumprir o total de 16 anos. Então pode ser que aconteça o seguinte: você não cumpriu 2/5 daqueles 16. Você tinha cumprido 2/5 de 6. Então você não atingiu ainda a fração necessária para você progredir agora da sua pena unificada de 16 anos. É o primeiro caso de regressão. Nesse caso, o juiz determinará a sua volta. Pior, o cara foi do semiaberto para o aberto, ele não vai voltar para o semiaberto. Nesse exemplo, ele volta para o fechado, por 16 anos. Então, pelo montante de pena, haveria a regressão, porque esse montante de pena é incompatível com a progressão que foi dada. Então, esse é o primeiro caso que nós temos aí de regressão de regime. O segundo caso, ele é um caso específico do regime aberto. É quando há o descumprimento das condições que o juiz impõe ao apenado no regime aberto. O artigo 114 e o artigo 115 da LEP trazem condições que o juiz ele pode determinar quando existe a progressão para o aberto. Então, a obrigação de conseguir emprego, obrigação de residir no mesmo lugar, etc. Havendo descumprimento dessas condições, o apenado ele regrediria do aberto. Então, segunda razão de regressão, descumprimento de condições específicas do regime aberto, que são 114 e 115 da LEP. Terceira causa de regressão de regime, está lá no artigo 52 da LEP, inclusive, cometimento de novo crime. Tá certo? Há o cometimento de uma nova infração penal e isso levará à regressão de regime. Independente se esse novo crime vai ter uma pena restritiva ou vai ter uma pena de multa. Um exemplo muito comum é o artigo 28 da Lei de Drogas, o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que é a posse ou porte de entorpecentes ilícitos próprio. É o cara que está andando ali com um cigarro de maconha, com cocaína para consumir. Pessoal, isso é crime. Então, apenado que estava no regime semiaberto ou no aberto e foi pego com droga, ele
ele vai regredir, tá ok? Então, o cometimento de uma infração vai levar à regressão de regime. Mas cuidado, a infração tem que ser dolosa. Independe da pena. Pode ser uma pena como o artigo 28 tem. Pessoal, o artigo 28 tem penas irrisórias. Tem pena de advertência verbal. É o juiz que vai chegar lá no usuário e vai dizer: amiguinho, chega aqui, chega mais perto. Não use droga. Usar droga é ruim. Usar droga vai te deixar maluco. Advertência. Não tem nada de prestação de serviço, de multa, tem uma pena irrisória. Mas é um crime doloso. Isso é a regressão de regime. Tá certo? Mesmo na condição do usuário, tá ok? Única possibilidade é se ele não tiver o cometimento de novo crime. Se, por exemplo, se entender lá que ele não cometeu crime porque não há culpabilidade, porque, por exemplo, ele já chegou num grau de dependência química que é compatível, que é análogo à inimputabilidade. Mas se for um usuário sem esse grau tão grave de dependência, for pego com droga, cometeu ali um novo crime. Direção sob efeito de álcool, que também é crime doloso, está lá no CTB, furto, ameaça, prática de crime doloso, leva à regressão de regime. E com uma coisa a mais, pessoal. Jurisprudência do STF e do STJ, não há necessidade de condenação transitada em julgado. Basta a notícia desse novo crime e o juiz já poderá fazer a regressão de regime. Então, por exemplo, houve a notícia de um recebimento de uma denúncia, o Ministério Público ofereceu denúncia pelo artigo 28 da Lei de Drogas, ou pela direção sob efeito de álcool. Isso já é suficiente para que haja a regressão de regime. É um ponto muito debatido. A Defensoria Pública, por exemplo, é contra isso, a dos Estados, a da União, porque diz que isso fere o princípio de presunção da inocência ou da não culpabilidade, que deveria haver à espera de condenação transitada de julgado, mas não é jurisprudência do STJ e do STF. Eles dizem, os tribunais superiores dizem, que basta a notícia desse novo crime que foi cometido durante a semana. Tá ok? Além disso, o cometimento de novo crime é falta disciplinar grave. E aqui a gente já entra na quarta possibilidade de regressão de regime, até para concluir nossa live, que é o cometimento de falta disciplinar grave. Tá ok? A LEP, ela determina vários deveres ao apenado. Aqueles deveres estão lá no artigo 39. Tanto determina direitos, quanto determina deveres. E, além disso, determina 3 tipos de faltas disciplinares: leves, médias e graves. As leves e médias, chamadas por alguns doutrinadores de não graves, elas não levam à regressão de regime. Elas levam à imposição de algumas sanções disciplinares que estão lá no artigo 53 da LEP, mas não vão levar à regressão. Além disso, pessoal, essas faltas médias e leves, elas podem ser previstas, podem ser determinadas pelos regimentos prisionais de cada Estado membro da Federação e do regimento do sistema prisional da União. Não há uma reserva legal no caso de faltas disciplinares, pelo menos reserva estritamente legal. Já a falta disciplinar grave é diferente. Só a LEP prevê a falta disciplinar grave, tá ok? Estados membros não podem prever, porque o cometimento de uma falta disciplinar grave, além de imposição de sanções disciplinares, também levará à regressão de regime. E quais seriam essas faltas? Elas estão lá no artigo 50 da Lei de Execução Penal. Então, só aqui rapidamente comentando uma por uma. Comete falta disciplinar grave aquele apenado que, primeiro, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Então, ele ativou um motim, uma rebelião, ele cometeu falta disciplinar grave. Pessoal, prestem bastante atenção. É preciso individualizar a conduta do apenado. Não é só quando esteve no pavilhão que teve uma rebelião, um motim, que ele vai ser enquadrado.
ele tem que ter sido identificado como alguém que incitou ou participou, tá ok, de uma situação dessas. Como é que vai ser identificado? Vai ser instaurado um procedimento administrativo, uma sindicância, para determinar se ele participou ou não desse cometimento da falta disciplinar. Eu participei ali do motim, fiquei queimando o colchão, fiquei gritando palavras de ordem. Essa sindicância, ela tanto vai possibilitar a aplicação de uma sanção disciplinar por parte do diretor do estabelecimento prisional, como vai depois ser encaminhado para que ele possa fazer a regressão de regime e aplicar outras penalidades que vêm do cometimento de falta disciplinar. Agora, uma coisa muito importante e que às vezes é cobrada em concurso. Prestem atenção na súmula 533 do STJ, 533. Porque, assim, essa súmula diz que essa sindicância ela deve ter ampla defesa e contraditória. Deve ser assegurada a participação de advogado, defesa técnica. Isso vai contra a súmula do STF, que diz que procedimento administrativo prescinde de presença de advogado. Esse procedimento específico da sindicância para apurar falta disciplinar precisa da presença de um advogado, tá ok? Então isso é obrigatório. Continuando, além aqui da participação da incitação em motim, fugiu, o apenado ele não tem direito à fuga, tem uma discussão doutrinária se tem ou não, mas na prática, na lei e na jurisprudência ele não tem. Inclusive, ele também não pode tentar fugir, porque o artigo 49 da LEP, no seu parágrafo 1, a tentativa de falta disciplinar será punida da mesma maneira que o cometimento, né, a consumação dessa falta disciplinar. Então, se dá no mesmo, ele vai responder por falta disciplinar grave. Também, possui indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Então, possuir ali um objeto cortante, perfurante, né? Por exemplo, ele pega uma barra de ferro e vai ali transformando a barra de ferro em uma faca artesanal. Pessoal, até escova de dentes. Às vezes o apenado vai serrando para torná-la numa faquinha, né? Mas uma faca de um cabo de escova de dentes não vai fazer nada. Imagina que não é jugular. Então, qualquer objeto que a gente verifique que pode ofender a integridade física, só a posse dele já é cometimento de falta disciplinar grave. Provocar acidente de trabalho, né? Então, apenado que acaba ferindo o outro ou destruindo instrumentos por provocar acidente de trabalho. Descumprir no regime aberto as condições impostas, aquelas condições do artigo 114, 115, isso é falta disciplinar grave. Inobservar os deveres previstos nos incisos 5 do artigo 39 dessa lei. Que deveres são esses? Volta lá, artigo 39 fala dos deveres do apenado, né? Deem uma lida no artigo 39, muitas vezes quando o concurso cobra, é a letra nele. E aí, quais são esses deveres que, se eu cumprir, eu estarei cometendo falta disciplinar grave? Inciso 2, é o dever de obediência ao servidor e o respeito a qualquer pessoa. Então, desobedecer uma ordem direta de um agente penitenciário, por exemplo, né? Desobedecer uma ordem de me colocar em posição de revista. Ou o inciso 5º, que é a execução do trabalho. Pessoal, eu falei num vídeo anterior que o trabalho é tanto um direito quanto um dever do apenado. Se foi designado algum trabalho para ele dentro do estabelecimento prisional, ele recusou ao trabalho de maneira injustificada, isso é falta disciplinar grave, tá ok? Então, a recusa ao trabalho é falta disciplinar. Além disso, a LEP ainda fala aqui no artigo 50 de que é falta disciplinar se ele tiver em sua posse utilizar ou fornecer a outros aparelho telefônico, de rádio similar, qualquer aparelho aí para comunicação externa. Então o cara está com tablet para acesso à internet, com celular, com rádio, com walkie-talkie, ele vai cometer falta disciplinar. E o STJ já firmou jurisprudência
que se eles desmembrarem o celular, você fica com a capa, outro com teclado, outro com a placa, chip, todos eles em concurso cometem essa falta disciplinar. Então o apenado não pode fazer esse migué aí de desmembrar o celular, tá certo? Por fim, o artigo 52 estabelece que esse novo crime doloso que eu comentei também é falta disciplinar grave, tá certo? Então, dentro de falta disciplinar grave, o que é que isso pode trazer ao apenado? Basicamente o seguinte, isso pode trazer a regressão de regime, sanções disciplinares que estão no artigo 53, leia lá o artigo 53, pode levar a perda de até 1/3 dos dias remidos, né? Os dias remidos eu falei em vídeo anterior, remissão pelo trabalho, pelo estudo, até 1/3 podem ser perdidos e pode acabar submetendo o apenado ao RDD, que está no artigo 52, e o RDD fica aí para uma próxima oportunidade, tá bom? Então, de maneira para os principais pontos dos regimes prisionais, da progressão e da questão da disciplina, envolvendo principalmente as faltas disciplinares graves, tá certo? É meio por cima, tem muita coisa que a gente poderia trabalhar, mas se a gente continuasse o vídeo ele se estenderia muito, tá certo? Mas pelo menos os principais pontos a gente conseguiu trabalhar. Então, na semana a gente ainda vai ter bastante coisa, tá certo? A gente ainda vai ter, bora lá pessoal, o artigo 50 da lei que proíbe o uso de aparelhos celulares. Ó que vai ter apenado vendo isso, viu? Deve ter apenado vendo a minha live. Mas, continuando pessoal, a gente vai ter muitos vídeos de execução essa semana. Foco nos estudos, tranquilidade e boa sorte a todos. Certo?